Então, hoje pela manhã, o Senado realizou uma sessão especial em celebração ao 21 de março, Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, data instituída pelas Nações Unidas nos anos de 1960. Estiveram presentes aqui representantes de ministro do Estado, Direitos Humanos, Igualdade Racial, das Mulheres, da Justiça, dos povos indígenas. E também deputados, promotores de justiça, lideranças sociais, movimentos anti-racismo e movimentos da pessoa com deficiência, movimento LGBTQI+, procuradores municipais, representantes também de partidos políticos. Presidente, a constatação que a gente faz com tudo que ouvimos hoje pela manhã, que apesar dos esforços, inclusive nós aqui do Senado, sabe que essa casa foi quem mais aprovou leis contra o preconceito e o racismo. Estão paradas na Câmara, uma ou outra foi aprovada. Apesar dos esforços individuais e coletivos de décadas, de muita luta e persistência, o racismo, o preconceito e a discriminação continuam a impregnar de ódio, de violência e de intolerância a sociedade e as instituições. Estão enraizadas, presos nas cotidianas estruturas políticas, sociais e econômicas. Agridem, reprimem, verbalizam iras e sentimentos viscerais de repulsa e aversão contra negros, quilombola, indígenas, LGBTQI, mulheres, pessoas com deficiência, pobres, asiáticos, judeus palestinos, migrantes, refugiados, as chamadas minorias étnicas, que na verdade, se somar, são ampla maioria. A nossa luta é permanente, é constante, uma resistência que se dá no dia a dia e há de continuar. Reafirmamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos de homem, de mulher, de todos. Nesse bom combate, eu diria, nosso bom combate é para que a sociedade tenha ações direcionadas aos valores da igualdade, da tolerância, da diversidade e do respeito aos direitos humanos. A sociedade civil e os governos precisam se apropriar das políticas humanitárias. O combate à discriminação e ao racismo se reveste de importância quando consideramos o contexto social, político e econômico do nosso país. Os mais discriminados, os que mais sofrem, são os pobres e os negros. Quem não tem acesso à escola é o pobre. Quem é discriminado é o pobre. Quem sofre violência, muitas vezes da polícia, é o pobre. Quem não tem acesso à saúde é o pobre. As vítimas da abordagem policial truculenta são os pobres e principalmente os negros. A mulher tem um salário menor do que o homem para a mesma função. Dentre elas, as mais penalizadas são as mulheres brancas e mais penalizada ainda, porque ganham em torno de 50% do qual a mulher branca é a mulher negra. O desemprego atinge muito mais os pobres, e negros e negras. Essa triste realidade precisa mudar. Você percebe que usa a palavra pobre antes, para deixar claro que tem pobres, brancos e negros, né? Pobres, e depois eu coloco a palavra negros e negras. O desemprego atinge muito mais os pobres e os negros e negras. Essa é uma triste realidade que nós temos que fazer de tudo para mudar. O povo indígena, há séculos, vê seus direitos sendo tirados, aniquilados. Se mata no Brasil por escolha sexual. Discriminam no Brasil pela escolha religiosa. Assassinam mulheres por ser mulheres. É o caso do feminicídio. Discriminam no Brasil pela cor da pele, o racismo está em todos os cantos do país. Como diz o ministro Silvio, ele é estrutural. Presidente,
Gilão, o horizonte do ser humano é o bem, amar o próximo e respeitar todas as diferenças e diversidades, utilizando as luzes da sabedoria, da tolerância e da solidariedade. O caminho da paz e da felicidade está em nossas mãos. Eu diria que são pássaros que se libertam, voam e encantam a própria vida. Para viver é preciso desejar a vida. O mundo precisa de harmonia, de verdade, de justiça, de emprego, pois ele dignifica a vida. Precisamos de boas causas, pois assim os mares das nossas veias serão navegáveis. Pois assim os mares das nossas veias serão navegáveis. Precisamos ter fé, coragem, disciplina, pois não há vida sem sonhos. Precisamos acarinhar os mais velhos, abraçar as crianças e os jovens, esperançar o nosso Brasil. Precisamos alimentar o espírito com a força daqueles antigos ensinamentos que se perderam no tempo. Olhe ao seu lado, olhe agora, perceba a sua volta, mire nos pequenos encantos que estão guardados no silêncio. Observe, escute, apenas diga, eu creio no amor. Foi com muito orgulho que recebi nessa sessão da manhã o prêmio Raimundo Faoro, que me foi entregue pela presidente da INPM, Associação Nacional dos Procuradores Municipais, Lilian Azevedo.